Por isso, acredito que essa teoria não pode ser considerada errada, uma vez que o ser humano está em constante evolução. Ele chegará a um ponto em que perceberá que o acúmulo de capital, por si só, não é suficiente. Haverá uma visão mais ampla, reconhecendo que é possível alcançar uma condição mais elevada para a humanidade sendo o meio social a contrapartida. Um empreendedor, por exemplo, pode construir uma carreira de sucesso e, por diversos motivos, acabar falindo. Esse sucesso, inicialmente impulsionado pelo sistema capitalista, reflete o mundo em que vivemos. Se ele tiver a oportunidade de distribuir esse capital, seja dentro da própria empresa ou por outros meios, ele o fará. No entanto, quando esse capital é perdido, ele não desaparece, ou se transforma em patrimônio, ou é absorvido pelo mercado, seja no contexto capitalista, seja no social. O governo, muitas vezes, não considera que o empresário desenvolveu um produto do zero e, ao perder esse capital, isso pode ter ocorrido devido a políticas públicas, impostos, gastos pessoais excessivos ou outros fatores. Ainda assim, ele trabalhou arduamente para alcançá-lo. O conceito de capitalismo socialista mental juvenil analisa essa questão com um olhar voltado para o espírito empreendedor e a mentalidade jovem e madura de lutar, desbravar o mercado e adquirir conhecimento. Essa perspectiva considera que o ser humano busca realizar seus anseios, mas nem sempre os alcança devido a diversos fatores, como um mercado saturado, alta concorrência, impostos elevados e a busca por lucro. Todos esses elementos devem ser considerados ao pensar na distribuição de recursos, promovendo uma evolução que equilibre o acúmulo de capital com a responsabilidade social. A mente, seja ela considerada juvenil, por sua energia criativa e desbravadora ou madura, por sua capacidade reflexiva, é o motor que impulsiona tanto o acúmulo de capital quanto a vontade de compartilhá-lo. Nesse sentido, o ato de doar parte do capital para causas sociais, como observado em muitos empresários que, após anos de acumulação, percebem a limitação do materialismo, reflete um livre-arbítrio guiado por uma evolução da consciência. Essa tendência, cada vez mais evidente, aponta para uma redefinição do sucesso, não apenas acumular, mas também sucesso ao contribuir para o bem coletivo, promovendo uma sociedade mais equilibrada. A mentalidade juvenil, caracterizada por sua ousadia e busca por inovação, pode ser canalizada para fomentar um suporte coletivo, onde o consumismo dá lugar e cede espaço a uma visão mais holística, que valoriza a conexão humana e a sustentabilidade. O conceito de teoria do novo sistema reconhece que o acúmulo de capital, embora seja um pilar do sistema econômico contemporâneo, não constitui um fim em si mesmo. Um empreendedor que ergue uma trajetória de êxito, mas sucumbe à falência, ilustra a fragilidade intrínseca desse modelo. O capital, ao se dissipar, é reabsorvido pelo mercado ou redistribuído por forças externas, como políticas públicas e tributação. Não obstante, o espírito empreendedor, caracterizado por uma mentalidade jovem, audaz e voltada à criação, à exploração e ao aprendizado, permanece um valor inalienável. Essa perspectiva propõe que a verdadeira evolução humana reside em harmonizar a ambição capitalista com a responsabilidade social, reconhecendo que fatores como concorrência exacerbada, tributos onerosos ou crises econômicas podem frustrar as aspirações individuais. Nesse sentido, o conceito teóricos do CSMJ convida a uma reflexão profunda, onde a riqueza deve ser encarada como um instrumento para fomentar o progresso coletivo, e a mente humana, em sua incessante busca por significado. O sucesso do CSMJ constitui a chave para conciliar esses ideais aparentemente antagônicos de um capitalismo puro ao social. Dentro da teoria, é necessário considerar que, atualmente, não existe uma política que garanta, desde o nascimento, os direitos financeiros resolvidos para o indivíduo. A crítica repetida parte da ausência de sistemas que protejam a pureza do nascimento e sua jornada. O diálogo do livro reforça a crítica ao capitalismo singularista, que não oferece esse respaldo financeiro desde o nascimento, e alinha-se à proposta do passe livre, que busca garantir direitos universais. Juntos, esses pilares formam uma lente poderosa para compreender a alma humana em um mundo fragmentado, onde a ambição colide com a solidariedade, e o desejo de transcender se entrelaça com a necessidade de pertencer.
Ayla reaparece ao longo do livro, assumindo novas formas em cada era. A agricultora que planta as primeiras sementes, a escriba que registra as leis de um império, a cientista que decifra o código da vida, a ativista que sonha com um mundo mais justo. Entre outras situações, assim sua jornada reflete a nossa, atravessando séculos e continentes, das savanas africanas às megacidades conectadas dos dias atuais ligadas por redes digitais. Em sua vila, aninhada às margens de um rio das quais águas murmuram segredos de eras imemoriais em uma era ainda ancestral, ela ergue os olhos para o céu, onde as estrelas brilham como fagulhas de um fogo cósmico. Ayla é movida por uma curiosidade insaciável, uma força juvenil que a impele a explorar cavernas escuras, onde sombras sussurram mistérios, a forjar ferramentas de pedra, transformando o caos da natureza em ordem, e a tecer histórias que, como fios de uma tapeçaria viva, unem sua tribo em uma narrativa humana. Partilham ideias e projetos. Mas Ayla também carrega o peso do coletivo social, a necessidade de partilhar a caça, proteger os mais fracos, ouvir os anciãos cujas vozes ecoam a sabedoria do tempo. Sua mente é um cadinho alquímico, onde o mental da imaginação ferve, misturando ambições individuais, o desejo ardente de criar, de se destacar, de deixar uma marca com responsabilidades comunitárias, o dever de cuidar, de unir e de sustentar. Ayla é o capitalismo em sua busca incansável por inovação, o socialismo em sua dedicação à tribo, o mental em sua imaginação sem limites, e o juvenil em sua energia que desafia o impossível. Como ela, a humanidade vive na tensão entre esses polos, e este livro é uma jornada para explorar como harmonizá-los, um hino à alma humana que busca seu lugar no ecossistema. O sistema que descrevo nasce da necessidade de reconhecer nossos laços fraternos e humanos, frágeis perante ao capitalismo e sua governança atual. E expor um novo modelo, um sistema que absorva os defeitos da falta de clareza no conceito capitalista puro sobre a humanidade. Isto é um tema atual, reconciliar essas forças em um mundo fragmentado. O capitalismo, com sua energia criativa, impulsionou a humanidade a feitos extraordinários. A roda, o carro, a imprensa e a internet moldam nossas vidas. Mas, sem equilíbrio, gera desigualdades, como fortunas acumuladas enquanto outros enfrentam a fome. O socialismo, com sua ênfase na cooperação, criou sistemas de proteção social, mas, mal aplicado, pode sufocar a liberdade. A mente mental é o palco onde nascem ideias que transformam o mundo, mas também onde se formam conflitos que o destroem. E o juvenil é a chama da renovação, que pode se perder em rebeldia sem propósito. O CSMJ propõe que a verdadeira evolução humana reside em harmonizar essas forças, criando um futuro onde a inovação serve ao coletivo, a imaginação sonha com responsabilidade, e o espírito jovem renova sem destruir. Cada capítulo explora uma era da humanidade através da lente do CSMJ. As ciências exatas mapeiam as forças que moldam o mundo físico, a matemática da teoria dos jogos, que descreve o equilíbrio entre competição e cooperação, a física quântica, que ilumina conexões invisíveis, a química, que explica a formação da vida, e a biologia, que revela nossa natureza múltipla. As ciências humanas guiam a alma, a linguística, que mostra como as palavras criam laços culturais, a filosofia, que questiona nosso propósito, a história, que registra nossos ápices e declínios, e o direito, que busca normas para a justiça. A história humana ainda percorre um inverno rigoroso que ameaça a sobrevivência da tribo. A Ayla, em sua vila movida pelo capitalismo, ela inventa uma armadilha que aumenta a oferta de alimentos. Mas é o socialismo da partilha, não o socialismo de sistema, que a leva a ensinar sua técnica aos outros, garantindo que todos se beneficiem. Sua mente mental cria histórias que inspiram coragem, enquanto sua energia juvenil sonha com uma vila maior, com templos e mercados. Ayla é a humanidade em miniatura, um ser que cria, colabora, imagina e ousa. Mas ela também enfrenta perigos, a tentação de guardar a caça para si, o risco de alienar sua tribo com ideias radicais, a possibilidade de esgotar os recursos da terra. Sua história é a nossa. Como equilibrar essas forças para construir um futuro que honre nossa essência? Este livro é um convite para que você, leitor, se junte a Ayla nessa jornada.
explorando como as sociedades humanas se formaram, colapsaram e renasceram. Desde as primeiras comunidades agricultoras até as megacidades dignas de filmes de ficção, mas em breve nossas próprias realidades conectadas por redes invisíveis. Examinaremos como o ser humano moldou o mundo e foi moldado por ele. Mais do que uma narrativa histórica, é uma reflexão filosófica. O que significa evoluir como espécie? Como equilibramos nossa natureza individualista com nossa necessidade de pertencimento? E, acima de tudo, como podemos construir um futuro que honre o melhor de nossa humanidade, onde a esperança prevaleça, e a chama da alma humana brilhe sem se apagar? A promessa da tese do livro, CSMJ, é propor uma nova filosofia que reconcilie as forças do capitalismo e do socialismo, integrando a energia criativa e inovadora da mente juvenil com a necessidade de equilíbrio social e coletivo. Eu, como autor, busco oferecer uma visão transformadora que harmonize a ambição individual, representada pelo capitalismo, com a responsabilidade comunitária, inspirada pelo socialismo, enfatizando a importância da mente humana, especialmente em sua faceta juvenil, caracterizada pela curiosidade, ousadia e busca por renovação. A teoria sugere que a verdadeira evolução humana reside em superar as limitações de sistemas econômicos puros, como o capitalismo desenfreado ou o socialismo rígido, para criar um modelo que valorize a inovação, a solidariedade e a conexão com a essência humana, promovendo um equilíbrio entre acumulação de capital e distribuição equitativa para atender às necessidades básicas, como moradia, sociabilidade, lazer e bem-estar coletivo. O livro posiciona o CSMJ como uma resposta às crises de 2025, como o protecionismo de mercado, as desigualdades crescentes e a instabilidade geopolítica. O livro sugere que a evolução humana depende de uma mudança de paradigma, onde a acumulação de capital seja vista como um meio, não um fim, e onde a mente juvenil inspire ações voltadas para o bem comum. Ayla, ao reaparecer em diferentes eras, simboliza a continuidade dessa busca por equilíbrio, adaptando-se às mudanças enquanto mantém a esperança. Essa abordagem é relevante nos dias atuais, um momento em que o protecionismo de mercado e as tensões geopolíticas expõem as fragilidades do capitalismo global. A proposta de integrar o melhor dos dois sistemas é respaldada por exemplos históricos, como as políticas de bem-estar social em países escandinavos, que combinam economias de mercado com forte proteção social, demonstrando que é possível equilibrar competição e cooperação. Ayla, como metáfora da humanidade, ilustra essa dualidade. Ela inova, capitalismo, ao criar ferramentas, mas compartilha seus frutos, socialismo, para garantir a sobrevivência da tribo. A ênfase na mente juvenil é justificada pela necessidade de renovação em um mundo marcado por crises sistêmicas, como mudanças climáticas e desigualdades crescentes. Estudos psicológicos sobre a mentalidade de crescimento mostram que a curiosidade e a abertura a novas ideias, traços juvenis, são cruciais para a inovação. Ayla, ao longo de suas encarnações, reflete essa mentalidade ao adaptar-se a diferentes eras, desde a agricultura até a era digital, simbolizando a capacidade humana de evoluir e criar. Essa visão é apoiada por teorias sociológicas, que destaca a importância da solidariedade social para a coesão das sociedades. Onde ele observou a predominância em sociedades tradicionais, onde os indivíduos compartilham valores, crenças e modos de vida semelhantes, criando coesão por meio da semelhança é também característica de sociedades modernas, mais complexas, onde a interdependência entre indivíduos com funções e papéis diferentes, divisão do trabalho, sustenta a coesão social. Além disso, movimentos contemporâneos, como o apoio à renda básica universal, testada em países como Finlândia e Canadá, reforçam a viabilidade de sistemas que garantam necessidades básicas sem comprometer a liberdade individual. A narrativa de Ayla, que evolui de agricultora a ativista, reflete a busca universal por equilíbrio entre o eu e o nós, um tema que ressoa em contextos globais atuais. O livro utiliza uma abordagem interdisciplinar, integrando ciências exatas, teoria dos jogos, física quântica e humanas, filosofia, linguística, para embasar a teoria do CSMJ. Isso enriquece a narrativa, fornecendo uma base sólida para explorar como as forças da competição e da cooperação moldam as sociedades.
Por exemplo, a teoria dos jogos é usada para explicar o equilíbrio entre interesses individuais e coletivos, enquanto a linguística destaca como as palavras criam laços culturais. Essa abordagem é válida porque reflete a complexidade da experiência humana, que não pode ser reduzida a uma única disciplina. A teoria dos jogos, por exemplo, é amplamente usada em economia e ciências sociais para modelar decisões estratégicas, enquanto a linguística cultural mostra como a linguagem molda identidades coletivas. A integração dessas perspectivas fortalece a proposta do CSMJ, tornando-a não apenas uma filosofia, mas um framework analítico. Essa abordagem enriquece a narrativa deste livro, pois oferece uma base teórica audaciosa, robusta e diversificada. Ao combinar perspectivas tão distintas, o livro consegue explorar de forma mais profunda como as dinâmicas de competição, luta por recursos ou vantagens, e cooperação, trabalho conjunto para objetivos comuns, influenciam a formação e o funcionamento das sociedades. A interdisciplinaridade permite uma análise mais completa, conectando fenômenos sociais a modelos matemáticos, princípios físicos e reflexões filosóficas, o que torna a argumentação mais abrangente e convincente para você, leitor e leitora. A relevância da proposta é evidente em um mundo onde a sustentabilidade e a justiça social são prioridades globais. Relatórios como os do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, e do Fórum Econômico Mundial destacam a necessidade de modelos econômicos que combinem crescimento com equidade. O CSMJ, ao propor uma filosofia que valoriza a inovação e a solidariedade, alinha-se a essas demandas, oferecendo uma visão otimista, mas prática, para o futuro. Um novo modelo ou filosofia que integra competição, solidariedade e moldagem de jogos inovadora, conforme sugerido anteriormente no contexto global atual, onde sustentabilidade, uso responsável dos recursos para preservar o meio ambiente, e justiça social, promoção de igualdade e equidade, são prioridades. A teoria do CSMJ é apresentada como uma resposta a essas demandas, pois propõe uma filosofia que valoriza inovação, criação de novas soluções para problemas complexos, e solidariedade, cooperação para o bem comum. Essa abordagem é descrita como otimista, por oferecer uma visão esperançosa para o futuro, mas também prática, por ser aplicável e fundamentada em princípios viáveis. Assim, o CSMJ se alinha com as prioridades globais, oferecendo um modelo que integra crescimento econômico, justiça social e sustentabilidade, em sintonia com as discussões contemporâneas sobre o futuro das sociedades. E você, como contribuiria para um futuro onde inovação e solidariedade caminham juntas?